Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco e fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história do Gabriel Rena, que agora atende pelo sobrenome Baby Fokker, aprovadíssimo na medicina Unirio no último SISU. Bora! Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Com vocês, Gabriel Rena. E aí, Gabi, conta aí esse negócio. Quanto tempo entre o sonho da medicina e essa aprovação? Foram 3 anos. 3 anos. 3 anos fazendo foco, né? Acabei o ensino médio, entrei direto, fiquei 3 anos e passei agora. Quem foi aquele Gabriel no início desse processo, assim, quando você chega, acabou a escola e você ainda pegou uma parte do ensino médio, pandemia, todo esse rolê, aí você chegou, caiu de paraquedas lá, caloríssimo de vestibular. Uhum. Como é que foi o impacto, assim? Então, o meu caso foi um pouco mais complicado, porque primeiro, meu segundo e meu terceiro ano de ensino médio foram durante a pandemia, e eu vim do CAP do FRJ, que é público. Então, quando começou a pandemia, eu não tinha como ter aula, porque muitos colegas meus não tinham internet. Então, o colégio precisou correr atrás para pegar a internet para todos os alunos. Só que era assim, o colégio tinha que pedir para a FRJ tinha que pedir para o governo tinha que trocar para a FRJ e para o colégio. Então, em vez de eu ter o segundo e o terceiro ano do ensino médio, eu tive 1 ano e 3 meses, assim. Minha aula parou em março, foi voltar só em setembro, agosto e setembro. Então, quando eu cheguei no cursinho, não era só o que muita gente faz de tipo, já vi essa matéria, vou começar a pegar. O meu plano de cursinho, meus pais falam até que, em vez de eu fazer 3 anos de cursinho, eu fiz um só. O meu primeiro e o segundo ano foram meu segundo e terceiro ano do ensino médio. E eu concordo. Que foi, de fato, para aprender a pegar a matéria, ter o primeiro contato com ela, para depois, de fato, começar a aprofundar mais e poder pegar o conhecimento. Tinha uma parte enorme do conteúdo que você realmente viu a primeira vez ali no foco, né? Sim. Porque na escola, muitos professores meus falavam, tipo, eu tenho esse tanto de matéria, mas eu não vou conseguir dar, eu não tenho tempo. Então eu vou dar isso daqui porque cai mais, mas essa outra parte aqui não vou ter muito como dar. Tanto que, pelo colégio, eu cheguei, acho que fazia só 2 redações de modelo Enem, uma coisa assim. Durante o ensino médio inteiro? Durante o ensino médio inteiro. Porque a gente começava a ver isso mais no segundo e terceiro ano, só que aí eu não tive. Então, muito eu não tinha. Ainda mais, por exemplo, o UERJ nem falava, assim. Eu tive um professor que tentou dar alguma coisa de UERJ, mas era muito pouco, ainda mais porque não tinha muitos alunos que queriam. Interessados, né? Então, assim, a parte de biologia e química foi realmente pegar do zero, sem saber nada de como fazer e tentar indo com o tempo. Então, nesses 2 primeiros anos de curso, você estava ali refazendo o ensino médio. Ensino médio, pegando matéria pela primeira vez. Né? Sim. Construindo base. E onde você sentiu mais dificuldade? Inicialmente era em química. Foi uma matéria que eu nunca fui muito chegado, nunca fui muito bom. Só que, como eu tinha mais dificuldade nela, durante muito tempo eu só peguei ela pra ver. Então eu fui melhorando mais e aí comecei a ficar com mais dificuldade, talvez, e um pouco de biologia, mas mais pela questão do conteúdo do que de dificuldade, porque eu sempre gostei. Mas era algo tipo... De ter muito nome pra gravar, muito nome conceito, pra gravar. né? E aí, quando chegou 2024, que acabou sendo o ano da sua aprovação, você já chegou com uma base muito boa. Muito boa. Muito boa, assim. Você já chegou, tipo, com uma casca grossa. E o que você viveu, aprendeu, construiu ali no ano da tua aprovação, que hoje, olhando pra trás, você fala assim, cara, esses foram diferenciais pra que eu tivesse terminado esse ano aprovado? Então, teve, acho que principalmente 2 coisas. A primeira foi que eu realmente fui com mais confiança para fazer a prova, para estudar. Eu já estava vendo que eu já estava encaminhando para o final do processo. E outra coisa que foi boa, que aí já vai para uma parte sem ser de questão de estudo, foi que eu fui diagnosticado com TDAH. Então, eu fui diagnosticado no final de 2023 e 2024 foi quando eu comecei a, de fato, ter o tratamento, tomar remédio, essas coisas. Isso me ajudou muito a ter o foco mais, poder prestar mais atenção tanto nas aulas quanto na hora de fazer exercício. Porque eu já estava numa etapa que eu estava errando muito coisas mais fáceis, porque eu lia rápido e pulava uma coisa,
As questões mais difíceis eu estava acertando, as questões mais fáceis eu estava errando. Inclusive, isso acabou acontecendo no Enem, que eu passei, que eu errei, acho que eu errei 3, 4 questões de matemática, sendo que, acho que eu errei 4, sendo que 3 delas eram as mais difíceis da prova e uma delas era uma questão super fácil, que era bote na ordem crescente ou bote na ordem decrescente, ou vice-versa. Aquele vacilo, né? Então, ter chegado a esse diagnóstico ali naquela ocasião acabou trazendo para você um suprimento, Sim. no sentido de você conseguir aproveitar melhor, com mais atenção, com mais foco, com mais concentração, o momento de prova também, Sim. né? Inclusive, uma das primeiras pessoas que falou que eu poderia ter o TDAH e para procurar ver isso foi o próprio Júlio, acho que na minha primeira ou segunda na mentoria foi o Júlio que falou, você pode ter, dá uma olhada nisso. Porque ele tem, né? Então vocês Mateus, se reconhecem. Eu comecei a falar da minha situação, ele falou, eu tenho tudo isso daí, pode ser TDAH. Eu fui atrás, falei com a minha psicóloga e realmente era. E o quanto é importante ter um diagnóstico, né? Eu sei que hoje em dia tem muita gente aí se autodiagnosticando. Sim. E a coisa também tomou uma proporção que às vezes caminha para banalização. E aí você vai comprar remédio e não tem remédio porque as pessoas estão comprando. Isso. Mas quando é um diagnóstico feito de uma maneira séria e, cara, o benefício é muito grande. É outra coisa, tanto que nos meus primeiros anos de foco, tinha aula que eu tava quase dormindo. Assim, eu tinha dormido bem, eu gostava da aula, o professor era gostava, mas a cabeça ia. Né? Quando eu comecei a tomar, assim, parecia outra coisa. O tempo passava muito devagar, uma coisa assim, uma aula de 2 horas pareciam que eram 4, 5. Quando eu comecei a tomar, eu falei, nossa, tá realmente muito diferente. E até pra prova, por causa do TDAH, eu ganhei o tempo extra, e só de ter esse tempo extra, eu já fui pra prova mais calmo. Tanto que no primeiro dia do Enem, eu terminei no tempo normal, e na UERJ, na qualificatória da UERJ, eu terminei, assim, 2 horas mais cedo do tempo normal, e não precisei nem dar meia hora extra. Sim, total. Como é que era a tua rotina de estudos nesse ano da tua aprovação? Então, como eu tenho TDAH, eu sabia que eu tinha alguns problemas. Entre eles eu não consigo me concentrar direito em casa. Tanto que os 3 anos de foco que eu fiz foi no semipresencial, porque eu sabia que eu precisava estar no local. Tanto que terça e sexta eu ia pro foco para ver as aulas lá. Do telepresencial. Do telepresencial. Né? Então era algo que assim, eu acordava, eu ia pro foco e eu ficava lá até 4, 5 horas. Às vezes eu passava um pouco mais, 6. E aí voltava para casa e parava de estudar. Sim. Eu praticamente mudei, porque eu sempre, embora estudar muito seja importante, o descanso também é importante. Foi algo que... Uma coisa que você teve que aprender nesses anos de foco também. E foi uma coisa que minha psicóloga falava, minha psiquiatra falava que assim, você precisa estudar, mas você também precisa de um tempo para descansar, para poder absorver esse conhecimento. Então o que eu fiz foi, nesses 3 anos eu praticamente vivi em 2 lugares, na minha casa e no foco. Eu botei o foco como local de estudo e a minha casa como local de descanso. E aí eu fui fazendo isso. Ter esse switch, né? Tipo... Porque aí eu conseguia bem separar. Tipo, eu ficava tipo, eu estou no foco, então eu preciso me concentrar no estudo. Não vamos tentar fazer outra coisa, me distrair, vamos ficar aqui. E em casa tô em casa, preciso descansar para poder render mais na questão do estudo. Tanto que a cada ano que eu fazia no foco, eu estudava menos, mas rendia mais. Em quantidade você podia estudar menos, mas em qualidade aumentou. Você rendia cada vez mais. Explica uma coisa que eu acho muito legal e que você aprendeu muito bem ao longo desse teu tempo de vestibular. E que eu sei que é uma falha que muita gente ainda comete, que é não corrigir da forma certa os erros cometidos, principalmente em simulado. Como que você era em relação a isso? No começo, eu ficava meio assim, eu esperava sair o resultado, eu não gostava de corrigir assim que acabava. Eu ficava tipo, não, vou esperar sair a nota, depois eu olho. Só que começou a acumular, aí eu falei, não, eu preciso realmente olhar. Dar uma prioridade. E aí eu comecei a corrigir assim que o simulado saía e fazer as questões que eu tinha errado e ver o que eu tava errando. Porque eu errava. Tinha coisas que eu errava porque eu falei, TDAH, falta de atenção, eu lia rápido uma coisa, ainda mais quando, por exemplo, era os parciais de matemática, 2 horas para fazer 45 questões. Era algo que era, principalmente no começo, primeiro, impossível. Então, assim, o que aqui eu não consegui fazer porque eu não tive tempo? Ok.
E só que eu errei. Tá, eu errei porque eu não sabia, ou eu errei porque eu li uma palavra errada, fiz uma conta errada. E aí foi muito de, tipo, tenho que focar nisso. A própria química. Eu não gostava de química. Nunca foi uma matéria que eu gostei. Mas eu falei, cara, tá, eu não gosto. Mas é importante, a nota é muito alta, eu preciso aprender. E aí no Exatamente. final acabava que, assim, eu sempre gostei muito mais de biologia do que de química. Só que nos simulados discursivos da UERJ, por exemplo, a minha nota de química era infinitamente maior do que a de biologia. Às vezes eu quase gabaritava a química, porque Engraçado era isso. um, tá, eu não gosto, mas eu preciso saber, é importante, então vamos Lógico, nessa. lógico. E isso acabou revelando em você também uma face muito corajosa, que é o enfrentamento. Sim. Tipo, não adianta eu ficar aqui só querendo estudar o que eu gosto ou o que me dá prazer, porque o que não tá me fazendo passar é justamente Exato. o que eu não gosto, o que eu não sou bom Exato, ainda. porque no começo era assim, o simulado de naturezas de naturezas. Biologia, mesmo eu ainda tendo problemas, fazia 10, 11. Tinha aquela boa vontade. Física, tá, eu não sabia muito fórmula, mas as questões de, tipo, mais conceito, mesmo quando eu não sabia muito, eu conseguia fazer. Aí química, eu acertava 3, 4, porque eu chutei as 3, 4 certas. Aí eu falei, cara, não dá pra ficar assim. Eu gosto? Não, mas eu tenho que fazer. E dá pra fazer no amor ou na dor, é só É. uma questão de escolha. É porque, até porque na faculdade vai ter um monte de conteúdo que eu não gosto. Exatamente. Eu tô no primeiro período, tem matéria que eu não gosto, mas preciso fazer pra passar. Exatamente. Que foi outra coisa que tá me ajudando, que é a coisa do foco tá me ajudando na faculdade, de saber matéria, o que é engraçado, porque tem muita coisa que eu falo, Carol deu isso, Fernanda deu isso. Tem coisa que eu ainda estudo pela apostila do foco. Que legal. Tem eu e uma outra garota na minha sala, que a gente usa a apostila do foco, aí o pessoal fica, deixa eu ver aqui rapidão, porque já tá lá a parte certinha da matéria. Tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho. Realmente tá ajudando bastante. Ô, Gabriel, e como é que foi pra você constituir uma rede de apoio de amigos, de pessoas que estavam ali vivendo essa mesma realidade que você no dia a dia? Assim, em questão de família, eu não tive problema, meus pais sempre me apoiaram, sempre foi enquanto se você quiser fazer, se você precisar fazer 15 anos pra poder entrar, você vai fazer os 15 anos, mas se você realmente quer entrar, a gente vai te Vambora. apoiar. E amigos eu fui construindo no foco. Meu primeiro ano eu ainda era bem... Eu sou uma pessoa mais introvertida, mas eu não sou tímido, eu sou mais introvertido. Uhum. Então eu demoro um pouco mais pra, de fato, começar a fazer amizade. Mas eu consegui fazer. E tem pessoas que estão na minha turma que eu estudei junto. E muito disso é porque a gente, né, já se conhecia antes. Tem pessoas que foram para outras faculdades, mas eu ainda converso. Tenho veteranos que estudaram comigo, quando eu entrei já estavam no último ano e saíram. Tem calouras que vão entrar no meio do ano agora, que também estudaram comigo. Então é bom porque já cria essa rede de contato não só entre a minha turma, como as outras, quanto quem já entrou antes, como quem vai entrar depois. Ano que vem também, eu imagino que um monte de pessoas que eu estudei nesse meu último ano também vão ser meus calouros, então Sim. é bom. É engraçado isso, porque acaba que o foco tem uma fama, vamos dizer assim, muito grande já de ser recordista de aprovações na UERJ, mas muita gente não se dá conta que a gente acaba quantitativamente aprovando mais pelo Enem do que pela UERJ, por uma questão lógica. O número de vagas ofertadas pelo Enem é muito maior. São mais de 5 mil vagas oferecidas pelo Enem em Medicina no Brasil inteiro. A UERJ são aquelas 140 e poucas vagas entre o campus Cabo Frio e o campus Maracanã. Então, a Unirio é uma faculdade assim que tem uma associação com a história do próprio foco muito grande. Sim. A quantidade de alunos que já se formaram, inclusive já se formaram médicos pela Unirio, que foram Fockers e quem tá chegando como você e tal. Então eu quero até aproveitar, mandar um beijo muito grande para cada Focker aí da Medicina Unirio. Inclusive, no meu trote, eu tenho problema de pele, então eu não posso pintar diretamente o meu corpo. Mas eu levei uma camisa branca e foram pintando. Chegou uma veterana em mim e falou, posso escrever Yang nas suas costas? Ai, que legal, que é o nome da sua turma. Que foi o nome da minha turma, porque ela foi da minha sala, só que ela ficou muito pouco tempo. Ela ficou uns 3 meses e passou em reclassificação, só que ela não lembrava. Aí eu ainda tenho essa camisa, tá lá, eu vou provavelmente usar, quando eu for fazer o trote dos meus calouros, eu vou levar ela, que tem aqui atrás escrito Yang, por causa disso. E isso é muito legal, né, cara? Porque a gente acaba vivendo um ano
ou alguns anos, dependendo como foi teu caso, que são muito intensos, mas não só a intensidade naquele sentido do senso comum quando se pensa no vestibular, que é o intenso de exausto, de cansaço, Isso continua depois da faculdade. Você entra na faculdade, É, mesma coisa. isso é a vida. Eu cheguei na faculdade e falei, já acostumei. Tanto na parte de estudos quanto na questão de infraestrutura, porque eu vim de 12 anos de CAP da FRJ, eu cheguei no lugar, os elevadores sem funcionar, a tintura caindo, falei... Ensino médio. Não, ensino médio, eu tô lá desde os 6 anos de idade, falei, me sinto em casa. Eu falo, o pessoal que passou na FRJ, eu tenho mais tempo que eles vão fazer 6 anos de medicina. Eu fiz 12 anos de fundamental e médio. É verdade. Eu falei, costume. Nada te espanta. Eu falo, pô, tá até bem. Mas para além dessa questão da intensidade, né, do cansaço e não sei o quê, tem a intensidade, assim, que a gente vive tudo muito à flor da pele, né? Sim. É tudo muito de verdade, assim. Então, a entrega, o envolvimento afetivo e as reviravoltas do ano, mudou não sei o quê, a data, e nananã, e agora, como é que a gente vai fazer? Calma, tá todo mundo junto, tá todo mundo de mão dada. O SISU que não saiu no dia. Exato, a mudança do SISU. Você acabou pegando nesse meio do caminho a mudança do SISU ponto 1, ponto 2 para um SISU único em 2023. Então, assim, é tudo muito intenso. E ao mesmo tempo que é tudo muito intenso, é tudo muito gostoso. Sim. Porque a gente passa por tudo. É o que eu falo que é o meu conceito do vai dar tudo certo. O que é o vai dar tudo certo? É basicamente aquela fé, aquela crença muito soberana de que não importa que desafio a gente tenha que enfrentar, a gente tá junto, a gente tem um objetivo comum, a gente vai quebrar a cabeça e a gente vai chegar ao melhor denominador comum e vai ficar tudo bem. Tipo, no final vai ficar tudo bem. Eu gosto muito dessa frase que é, se ainda não deu certo, é simplesmente porque não chegou ao final. Porque quando chegar ao final, vai dar certo. Meu pai falava muito que, assim, a sua vaga tá garantida. Eu não sei se é nesse ano, eu não sei qual que é a faculdade, mas a sua vaga tá garantida em algum momento. Você vai pegar a sua vaga quando for hora de você pegar. E realmente, por exemplo, eu tô na minha turma agora, um 5-4. E assim, eu não me vejo em outra turma. As pessoas que estão no meu convívio são pessoas que, assim, era pra eu estar nela, não era pra eu estar nem na 153, não nem 152, nem na 155, era pra eu estar naquela turma. Sim. Total, eu também acredito muito nisso. O que é nosso é muito fortemente nosso, E eu imagino que você né? perguntar pra qualquer pessoa. Sim, total. Talvez ela ainda não tenha descoberto isso ainda. Talvez ela tenha que ficar mais um tempo, mas uma hora você vai perceber que era realmente... Eu precisava estar nessa turma, eu precisava ter passado nesse SISU, nesse começo ao meio do ano. Total. É aquela coisa que às vezes a gente sofre por alguma coisa que frustra a nossa expectativa... simplesmente porque a gente não entende que a diferença do que deu certo e o que deu errado, muitas vezes é a perspectiva do ponto que a gente está olhando para a vida, porque a vida só é o que é. Né? Tem uma história que uma vez eu ouvi há muitos anos atrás, que era a história do homem e do cavalo. Não sei se você já ouviu essa história. Que um homem uma vez ganhou um cavalo muito bonito, um cavalo de raça, um cavalo maravilhoso. Ele ganhou. E aí o vizinho chegou pra ele e falou assim, nossa, que sorte a sua, quem me dera estar no seu lugar e eu que tivesse ganho esse cavalo. Caraca, cavalo maravilhoso, né? Você se deu muito bem na vida. E aí ele responde pro vizinho, é um ponto de vista, pode ser que sim, pode ser que não, só é. E aí o vizinho, nossa, né, que... Passam-se alguns meses e o filho dele, adolescente, andando a cavalo, toma um tombo e fica paraplégico. E aí vem... esse mesmo vizinho e fala, meu Deus, que tragédia, nossa, que coisa horrível aconteceu, né, com a sua vida, com a vida da sua família, do seu filho, esse cavalo foi uma praga na sua vida e tal. E ele fala, pode ser que sim, pode ser que não, a vida só é o que é. E o vizinho, meu Deus, que homem. E aí passam-se alguns poucos anos e começa uma guerra muito grande nesse lugar. E todos os rapazes daquela mesma idade do filho dele são convocados para a guerra e muitos vão e muitos morrem na guerra. E esse vizinho tem um filho que inclusive foi para a guerra. E ele fala para ele, nossa, que sorte a sua. Nada foi por conta daquele acidente com o cavalo que seu filho hoje tá aí na sua casa. E apesar de todos os pesares, ele tá aí com você, vivo, né? E com a sua família e tudo. E ele fala, pode ser que sim, pode ser que não. A vida só é o que é. Então, e a história vai muito longe, né? Então, quando a gente olha para um acontecimento naquele exato momento
E a partir das premissas que a gente tem para interpretar aquele acontecimento, o que é bom, o que é ruim, o que foi sorte, o que foi azar. Sim. Só o tempo vai dizer, entende? Porque são muitas camadas, são muitos contextos. E às vezes um não que você recebe aqui é o que tá te permitindo viver o verdadeiro sim que tá ali na frente. Então, às vezes, a gente fica muito questionando, né? Eu tenho certeza que por mais que você tenha vivido e amadurecido esses 3 anos do teu vestibular, pô, cada não dói. Não, com certeza. Então, a primeira vez que não deu certo, porra, é um baque. A segunda vez é um baque maior ainda. Mas hoje, quando você senta aqui do meu lado e fala isso, cara, era naquela turma que eu tinha que estar, é você provando que a história do homem e do cavalo faz sentido. O meu maior né? baque foi na minha segunda tentativa no foco. Porque no meu primeiro ano de foco, eu não passei, eu fiquei, tá. Mas eu tive um ensino médio tumultuado, então fazia sentido. O segundo ano que foi um choque, que foi ali que foi realmente o pô. Mas eu estudei, cara. Eu devia ter passado. Sim. Que aí você fica com isso. Por mais que você tente falar racionalmente, não. Mas eu ainda precisava fazer alguns conteúdos, tinha isso aqui. Você ainda fica embora você tenha esse lado racional, você ainda fica tipo, pô, mas podia ter sido eu. Aí você vê a pessoa que é seu amigo, você fica feliz por ela. Claro, tinha muitos amigos que passaram. Eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo eu ficava no fundo, pô, mas podia ter sido eu. Completamente compreensível, é isso. E na verdade a vida só é o que é, né? Sim. O que é sorte, o que é azar, o que foi pro meu bem, o que foi pro meu mal, o que me protegeu, o que me amaldiçoou, o que foi um milagre, o que foi uma tragédia, o que deu certo e o que deu errado. A gente tem que ter a coragem de viver a nossa vida e fazer, realmente pagar o preço das nossas escolhas, fazer o que tá ao nosso alcance e acreditando. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu gosto muito de cultivar, você sabe disso, que é uma coisa que eu gosto muito de cultivar como um valor mesmo do nosso time, que é essa resiliência, esse coração aberto para a vida. Sim. Né? Aberto para a vida. Porque eu sou romântica mesmo, assim, eu quero continuar a ser, eu quero continuar a acreditar em finais felizes. Sentar do teu lado aqui hoje e cada entrevista gravada ao longo desses 10 anos de temporada, você tem noção? A gente chegou em 2025, a gente faz 10 anos de temporada de entrevistas. Então, isso é muito forte. E com tantas histórias já vividas e já contadas, eu fico cada vez mais romântica. Tem gente que fica cada vez mais cético. E eu fico cada vez mais romântica no sentido de acreditar que a vida tem beleza, que a vida tem brilho. E que muitas vezes a diferença de quem tá vivendo essa vida bem ou mal, né? Seja lá o que é bem ou mal para cada um como referência, o que eu acredito que é bem e mal, são as escolhas mesmo, né? Porque enquanto a gente tem escolhas, a gente ainda tem o poder de ser feliz. Sim. E eu acho muito bonito conseguir realizar esse trabalho com vocês. Que independentemente da idade literal, tem esse olhar para a vida de ainda ter um sonho. Você tem noção do quanto isso é forte? Durante esses anos de vestibular, você tinha um porquê lutar. Sim. Um propósito para sair de casa todo dia. E agora na faculdade, né, é a nova fase desse sonho, porque ser aprovado no vestibular é só o começo. Isso, é o começo da realização desse sonho. E agora, durante a faculdade, daqui a pouco na residência e tudo mais. E participar disso é uma honra muito grande. Eu queria te agradecer demais. Eu quero pedir ainda para você deixar sua mensagem, mas antes eu já quero aproveitar para te agradecer demais pelo carinho, pela confiança, pela generosidade. Não só desse período que passamos juntos, da amizade que foi construída, né? Mas também de você estar aqui hoje, um sábado de manhã, friozinho, gravando e contando a tua história e ajudando a fortalecer que outras pessoas também vivam de forma corajosa, valente, sua própria trajetória. Então, eu queria muito que você mirasse agora na tua fala, na tua mensagem final, eu queria muito que você mirasse no Gabriel lá de 2022, 2023, que ainda tinha um olhar mais amedrontado pro processo, mas muito sonhador também, querendo muito que desse certo, mas ainda falando, meu Deus, olha o tamanho dessa montanha que eu tenho que escalar. Queria muito que você deixasse uma mensagem para esse vestibulando. Tá, deixa eu pensar aqui que eu não pensei em nada, vai ser no improviso. Vai ser no improviso.
Assim, se eu tivesse que falar algo, em palavras mais curtas igual seria, deixa de bobagem, vai logo. Acho que Só vai. para de bobeira, de, ai, não vai dar, é muito difícil. Vai dar em algum momento. Eventualmente você vai conseguir. Não importa se você for o primeiro colocado, não importa se você for o último colocado da 4ª lista de espera do meio do ano, não importa. Mas é difícil, vai ter momentos, acho que todo mundo tem momentos que pensa em desistir, que acha que não vai dar certo, é normal, mas é saber que eventualmente você vai estar lá. Mesmo quando você tá no período mais baixo, porque você sempre tem, depois Sim. que você recebe não, depois você não passa, você afunda, você fala, não vai dar certo, não vou conseguir. Aí volta às aulas, você fica 2 meses sem estudar porque você tá depressivo, porque você não consegue. Eu tive isso. Acho que todo mundo tem isso. Mas é uma fase. Depois você vai conseguir se levantar e eventualmente vai estar seu nome. Quando for pra ser, vai ser. E aí eventualmente você vai perceber que você tinha que ter passado ali. Não antes, não depois, não em outra faculdade, porque não foi o meu caso, eu tava aberto pra qualquer um, mas tem gente que é tipo, eu quero ir só pra X, quero ir só pra Y. Sim. Às vezes você não passa, você vai pra outra, mas você vê que realmente você tava nessa outra, era essa que você precisava ir. Então eu acho que tem que ir. Uma hora vai dar tudo certo. Eventualmente vai chegar vai ser o que tinha que ser. Exatamente. Concordo muito. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E parabéns. Agora você é um calouro real oficial. Já tá quase virando um veterano. Quase. Daqui quase virando um mês veterano. e meio, 2 meses. De medicina de uma federal do Rio de Janeiro. Falar isso de boca cheia, né? Bastante. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a história do Gabriel também. Quem quiser deixar alguma dúvida, alguma pergunta, inclusive sobre a medicina Unirio, larga a mão aqui nos comentários que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de responder a vocês. E calma que a temporada não acaba hoje. Semana que vem tem nova entrevista, tem muitas entrevistas pela frente. Vou trazer vários amigos de turma do Gabriel ainda por aqui. Já vai passando um pente fino lá na turma pra ver quem ainda não gravou, que quer gravar. Manda me mandar mensagem. E venham pra Unirio. Eu quero calouros novos. Tô precisando. Ser calor é muito ruim, você não tem moral nenhuma. Eu tô precisando de mais calor pra eu parar de ter pra eu ter alguma moral. Então, o convite tá feito. Se era por falta de convite que você não tava estudando, o convite tá feito. Como disse Gabriel, para de bobeira e vai correr atrás do teu, que ninguém vai fazer tua parte. Obrigada, Gabi. Vamos jogar um beijo e um tchau. Galera, beijo! Tchau!